Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 12 de setembro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Esforço concentrado do plenário deve votar hoje MP que traz benefício adicional ao Bolsa Família. Veja como foi a audiência conjunta ontem com a presidente da Petrobras. Indicação de Teori Zavascki para ministro do Supremo Tribunal Federal deve ser lida hoje na Comissão de Constituição e Justiça. E relatório final da Comissão de Reforma do Código de Defesa do Consumidor deve ser apresentado no fim do ano. Agora, no Senado em Dia. O governo vai enviar ao Congresso uma medida provisória com um novo modelo do setor elétrico. São providências para reduzir a conta de luz a partir do ano que vem. A proposta é eliminar 2 encargos, cortar um e ainda renovar as concessões das empresas de energia. O anúncio das medidas foi feito ontem. 2 medidas vão possibilitar a redução no custo da energia elétrica. O fim de encargos que eram cobrados na conta de luz e a renovação antecipada de concessões que venceriam entre 2015 e 2017. As empresas de geração, transmissão e distribuição de energia vão poder atuar por mais 30 anos. No anúncio das medidas aqui no Palácio do Planalto, o governo destacou que todos os contratos do setor elétrico serão respeitados. Mas na renovação das concessões, as tarifas vão ser reduzidas, porque os investimentos feitos pelas empresas já foram pagos ao longo do tempo. O ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, explicou que as concessionárias poderão decidir se aceitam as novas condições. Os contratos de concessão que não forem prorrogados por eventual opção dos concessionários serão licitados. A presidente Dilma Rousseff disse que o anúncio foi feito agora porque até o fim do ano será preciso tomar várias providências para a renovação das concessões. Só assim as contas de luz poderão ser reduzidas já no início de 2013. No caso dos consumidores residenciais, a economia média vai ser de 16,2%. Para as indústrias, de 19% a 28%. Essas reduções que eu me referi, elas poderão ser ainda maiores quando a ANEEL concluir os estudos em março, no que diz respeito aos contratos de distribuição que vencerão entre 2016 e 2017. A presidente assinou uma medida provisória com as mudanças, que serão analisadas pelo Congresso Nacional. É uma medida que terá o nosso apoio no Senado Federal, no Congresso Nacional. Tenho certeza que, por grande maioria, essa medida provisória passará rapidamente, porque ela é importante para o país e para a população brasileira. Os senadores de oposição mantêm as críticas de que o anúncio das medidas foi eleitoreiro. Nós temos 2 fatos. Um é que o governo deve aos consumidores 7 bilhões de reais. Cobrados indevidamente desde 2002 a 2009, por decisão do Tribunal de Contas da União. E o outro ponto é esse anúncio eleitoreiro, durante a campanha eleitoral, que vigoraria em 2013. Portanto, o governo deve maiores esclarecimentos. O Brasil tem uma experiência eleitoral muito curta. Nós temos eleições gerais de 46 até 64 e de 89 para cá. Portanto, aqueles amadores do período de não eleição estranham quando se toma medida, porque a cada 2 anos o Brasil tem eleição e isso é bem-vindo. Ficou para hoje a votação no plenário da medida provisória 570. A MP está trancando a pauta do Senado. Ela trata do programa Brasil Carinhoso e cria um novo benefício no Bolsa Família para crianças até 6 anos que vivem em extrema pobreza. Uma MP extremamente positiva que traz programas para nossas crianças e a idade infantil brasileira de forma prioritária. Nós esperamos poder aprovar, portanto, essa MP e outras 2 medidas que estão já construídos os entendimentos. Uma é com relação ao free shopping em cidades fronteiriças, fechamos o acordo. Além disso, nós temos também a PEC que trata do Fundo da Cultura, que por uma articulação do presidente Sarney, da nossa senadora Marta Suplicy, deveremos votar. Há entendimento e nós esperamos, portanto, ter essas 3 matérias aprovadas. A presidente da Petrobras, Graça Foster, participou ontem de audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos e de Infraestrutura. Ela disse que o prejuízo da empresa no primeiro semestre não se repetirá e não marcou data para aumento nos combustíveis.
A presidente da Petrobras, Graça Foster, explicou aos senadores o prejuízo de 1 bilhão e 300 milhões de reais no segundo trimestre deste ano. As causas são a desvalorização do real, o fechamento de 41 poços secos, a queda nas exportações de petróleo e o aumento no preço dos derivados. Nós acreditamos que esse resultado não se repetirá e não se repetirá pelas mesmas razões. Muito improvável que todos esses efeitos aconteçam ao mesmo tempo. Foster anunciou um programa de redução nos custos operacionais que vai ser lançado até o fim deste mês. Ela também declarou a decepção com a queda das ações da empresa, mas demonstrou otimismo. É bastante constrangedor, né, quando a gente conversa sobre o valor de nossas ações. Eu acredito que essas ações elas estão com valor muito, muito abaixo do valor real dessas ações. Eu acredito também que o trabalho dedicado, focado, a equipe focada na conclusão dos projetos, a equipe focada na conclusão da produção de petróleo, certamente que, por consequência, os valores das nossas ações, eles voltarão ao patamar correto. A aposta da Petrobras está no pré-sal e no plano de negócios para os próximos 4 anos, o primeiro da gestão Graça Foster. Até 2016, a empresa vai investir 236 bilhões e 500 milhões de dólares, mais da metade na exploração de petróleo. Mas a empresa adiou as metas de produção em 2 anos. Graça Foster também espera baixar o preço e melhorar a logística do etanol. Segundo ela, o etanol é a solução para impedir a falta da gasolina e evitar o aumento do preço dos combustíveis, puxado pelo mercado internacional e pela alta do dólar. A presidente da Petrobras disse que sabe bem qual o impacto de combustíveis mais caros para os consumidores brasileiros. Nós trabalhamos pela convergência de preços e não há data, dia e hora para aumento de combustível, mas trabalhamos pela convergência. Não posso te afirmar nem que sim e nem que não. O tucano Álvaro Dias questionou Graça Foster sobre as denúncias de superfaturamento nas obras de refinarias. Verificamos superfaturamento de obras e eu citaria especialmente 2 obras, a Abreu e Lima, a usina Abreu e Lima e a obra de refinaria Getúlio Vargas, na cidade de Araucária, no Paraná. Ela negou o sobrepreço, mas admitiu erros no projeto da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Nós não reconhecemos o preço maior no faturamento. Agora, nós dissemos que a essência, o começo de tudo isso foi lá no básico, lá atrás, lá no conceitual, em que nós cometemos uma série de erros pela nossa inexperiência na condução desse projeto à refinaria. A presidente da Petrobras também explicou que o Brasil perdeu a autossuficiência em petróleo por causa do aumento do consumo de derivados. Mas a expectativa é recuperar essa autossuficiência a partir de 2014, com a inauguração das refinarias em construção. Em 2020, a meta da Petrobras é que a produção de petróleo supere o refino e o consumo. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Subcomissão da Água faz audiência pública para discutir os grandes reservatórios de água no Brasil. A Comissão de Assuntos Sociais tem na pauta projeto que regulamenta a profissão de cuidador de idoso. Pelo texto, o profissional terá que ser maior de 18 anos, possuir o ensino fundamental e ter o diploma de curso de cuidador em instituição reconhecida pelo MEC. A Subcomissão da Aviação Civil faz audiência pública sobre as ações do governo voltadas para o setor. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é a repórter Dinalva Ferreira, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Dinalva.
Bom dia, André. Produtos feitos com material reciclado ou reaproveitado poderão ter isenção, poderão ter a carga tributária reduzida. É o que prevê uma proposta de emenda constitucional que está na pauta de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. O autor da proposta, senador Paulo Bauer, justifica que a intenção é estimular o mercado nacional de reciclagem e reaproveitamento. O texto original previa a eliminação de todos os impostos, mas o relator, senador Armando Monteiro, deu parecer favorável à matéria, mas recomendou que fosse mantido o imposto de importação. Segundo ele, não se pode privar o governo federal desse importante instrumento de regulação do comércio exterior. Os senadores devem analisar também na reunião de hoje um projeto que reabre o prazo para que os demitidos entre 1990 e 1992 durante o governo Collor possam solicitar o retorno ao serviço. André? Obrigado, Dinalva. E também deve ocorrer hoje na CCJ a leitura da indicação de Teori Zavascki para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ontem ele esteve aqui no Senado. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teori Zavascki, se encontrou com o presidente do Senado, José Sarney. No Supremo, o catarinense de 64 anos vai ocupar a vaga de César Peluso, que se aposentou na semana passada. Eu estou muito honrado com a indicação da presidente para submeter meu nome ao Senado. Agora vamos cumprir as exigências aqui constitucionais do Senado. A indicação de Zavascki foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Para tomar posse, ele deve antes ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Em seguida, a indicação precisa ser aprovada pela maioria absoluta do plenário da Casa. O senador Eunício Oliveira será o relator. Havendo convocação para que todos nós, senadores, estejamos aqui, obviamente que eu vou fazer a sabatina pela manhã e vou encaminhar em regime de urgência para aprovação no Senado. O esforço concentrado pode ser dia 28, há uma previsão de fazer no dia 28. Mais 3 comissões se reúnem na manhã desta quarta-feira. O primeiro item na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia é o projeto que obriga quem fornece produtos ou serviços pela internet a informar no site o CNPJ, inscrição estadual, telefone e os endereços eletrônico e postal. O objetivo é facilitar o acesso do consumidor à empresa no pós-venda. A Comissão de Educação realiza a 3ª audiência pública da série que discute educação e federalismo. Convidados e senadores vão debater a questão: educação básica, responsabilidade do governo federal? A audiência pública também na Comissão de Assuntos Econômicos. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, faz a visita trimestral à comissão para discutir a implementação e perspectivas futuras da política monetária brasileira. A senadora Marta Suplicy vai ser a nova ministra da Cultura. Ela toma posse amanhã no lugar de Ana de Holanda, que estava na pasta desde o começo do governo Dilma. A ministra da Cultura foi demitida depois de uma audiência com a presidente Dilma Rousseff. Em agosto, Ana de Holanda criticou o orçamento da pasta. No Senado, Marta Suplicy evitou comentar a gestão da antecessora. É muito prematura qualquer declaração. Eu acabei de ter o convite, eu aceitei. Vou me sentar com a ministra Ana de Holanda, saber das prioridades que ela vê na pasta. Vou estudar. E quando eu tiver estudado em profundidade, aí eu vou ter uma conversa. Esta é a 2ª passagem de Marta Suplicy pela esplanada dos ministérios. Ela foi titular do turismo entre 2007 e 2008. Quem assume o mandato no Senado é Antônio Carlos Rodrigues, vereador em São Paulo. A comissão especial que vai analisar as propostas de mudança no Código de Defesa do Consumidor definiu ontem o plano de trabalho. O colegiado decidiu duplicar o prazo para o relatório final, que seria apresentado em 29 de outubro, e agora deve ficar para o fim do ano. O colegiado continua o trabalho dos juristas, que elaboraram 3 projetos para atualizar a lei. Já estamos convidando a comissão de juristas que trabalhou todos esses temas ao longo dos últimos 14 meses, para que agora nós sejamos uma comissão que faça um debate aberto, democrático, e não apenas uma comissão que vai homologar aquilo que os juristas fizeram, em que pese o que se fez ter muita qualidade.
O Senado pode ter mais um período de esforço concentrado antes das eleições para votar a medida provisória do Código Florestal. Se não for aprovada até 8 de outubro, a MP perde a validade. Antes de chegar ao Senado, o texto tem que ser votado na Câmara. Ontem, os presidentes das duas casas falaram sobre o assunto. Nós vamos ter votação na próxima semana, está na pauta de votações da Câmara e é uma prioridade, nós queremos votar lá, mas nós vamos aguardar para ver na semana que vem se até lá fechamos o entendimento, temos um acordo para esta votação. Vamos esperar se a Câmara votar, então nós poderemos, com as lideranças de acordo, poderemos convocar uma sessão para isso, mas sem a Câmara votar e sem o acordo das lideranças é impossível fazermos alguma coisa. Os senadores da Comissão de Educação aprovaram ontem 10 projetos. Um deles pode tornar mais barato o livro digital. Hoje, os livros no formato tradicional ou em braille já contam com isenção fiscal. Com a proposta aprovada pela Comissão de Educação, o livro digital também poderá ficar livre de impostos. Os preços podem cair até 35%. Relatório aprovado por unanimidade. Os professores com pós-graduação e que acumulem emprego também poderão ficar livres de pagar imposto, no caso, o de renda. É o que prevê outro projeto aprovado pela comissão. O benefício seria concedido por um prazo de 15 anos. Bom mesmo, né, senador Buarque? Seria o salário decente. Bom mesmo seria o salário. Até porque isso vai ser vetado pelo governo federal e pela Receita. Mas cumpriremos nosso papel. Fica aqui um registro da indignação da comissão com o salário dos professores. A proposta de incluir 2 disciplinas de ética nos currículos escolares do ensino fundamental e médio também teve voto favorável dos senadores. A escola pode sim, dentro do currículo escolar obrigatório, ter ensinamentos de ética, de moral, de cidadania, de convívio em sociedade. Porque é importante nós formarmos um cidadão de primeiro mundo para ele saber escolher na sequência os nossos representantes, mas mais do que isso, né? Para ele ser o nosso representante. Os senadores também aprovaram um projeto que torna crime hediondo o desvio de recursos das áreas de saúde e educação. Dados da Advocacia Geral da União mostram que 70% dos recursos desviados no país vêm dessas duas áreas. Toda vez que for constatado que um prefeito, um governador, desviou recursos da merenda para outros gastos, ele não tem direito a habeas corpus. Ele vai preso imediatamente e vai responder a crime preso, porque isso é o que caracteriza o crime hediondo. O projeto que torna crime hediondo a corrupção na saúde e educação vai ser analisado agora na Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Educação aprovou ainda projeto que aumenta o percentual mínimo de professores com mestrado e doutorado nos estabelecimentos de ensino superior. Atualmente, faculdades, centros universitários e universidades obrigatoriamente precisam de no mínimo 30% dos professores com títulos de mestres ou doutores. A proposta determina que metade dos professores desses estabelecimentos tenham mestrado ou doutorado. Também exige que pelo menos 25% deles sejam doutores e que 40% de todos os professores sejam contratados para o período integral. Nós queremos universidades onde a pesquisa e a extensão sejam uma realidade. E queremos uma universidade pública comprometida efetivamente com a sociedade. E isso se faz com a presença de um número maior de professores efetivos e, naturalmente, com um número maior de doutores e de mestres. O Brasil tem 65 mil mestres e doutores. 77% deles estão nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Com 6 milhões de universitários nas salas de aulas, o país teria professores suficientes para atender a essa exigência? Segundo o Ministério da Educação, se for aprovada, a proposta não vai gerar impactos nas universidades públicas. As universidades federais hoje têm cerca de 70% dos seus quadros já com professores doutores. Para a reitora de um centro universitário privado, a regra proposta poderia ser descumprida em algumas regiões do país. Aumentar o número de doutores é melhorar a qualidade do ensino também, né? Mas eu acho que qualquer proposta tem que ser feita em cima de um estudo e dar
trabalhando essa quantidade de doutores que tem em todas as regiões e não só nas regiões que tem o número maior de doutores, que é no caso a região sul, sudeste, centro-oeste, até o nordeste um pouco, mas a região norte, por exemplo, não tem como atingir esses percentuais. O projeto é terminativo. É preciso um recurso assinado por 9 senadores para que ele seja discutido em plenário. Caso contrário, a proposta segue para a Câmara. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.